A graça e a paz do eterno Deus por saudação aos internautas. Estação Profeta, que é a Rede Frei José, vosso servidor, com o e-mail de freijosésimões@gmail.com. Vamos iniciar com uma oração. Querido Pai Celestial, que a nossa oração possa chegar até o teu trono da graça, que as tuas bênçãos sejam extensivas aos nossos internautas. Te agradecemos por lhes teres otorgado mais um ano de vida aos nossos familiares, amigos, internautas, aniversariantes do mês de abril. Que eles, em seus corações, possam ser gratos a Ti pelo dom da vida. Pai, os políticos ao redor do nosso planeta não têm solução para os problemas. Todavia, Tu tens. Em nossa nação somos cerca de 340 milhões debaixo de uma grande tormenta. Por amor àqueles que Te amam, todos possam ser protegidos. O nosso planeta em muitos países está com conflitos e pode haver uma guerra nuclear. Todavia, Pai Eterno, Criador e Mantenedor do nosso planeta, só haverá guerra nuclear com Tua permissão. Se Tu permitires, por favor, protege ao redor do planeta todos aqueles que Te amam. Ser com os problemas que tem havido houve a semana passada, o Senhor, na China, na Quênia, no Rio Grande do Sul e há 2 dias ou 3 atrás também aqui no Texas, Senhor. Morreram muitas pessoas. Tu confortes as famílias enlutadas, Senhor, e aqueles que estão desabrigados, Senhor, Tu possas colocar o desejo de ajudar aquelas pessoas que estão financeiramente são bem-sucedidas, Senhor. Por favor, tenha compaixão e misericórdia a todos nós. Em nossas considerações, dá-nos discernimento para não sermos achados como traidores do Teu ministério. Temos amigos em países e estão enfermos e oramos todos os dias pela cura deles, Senhor. A medicina tem sido uma bênção para a humanidade, todavia, infelizmente, ainda existem enfermidades. Somente Tu, ó Pai eterno, podes dar a cura. Dá-nos a Tua paz, o perdão dos nossos pecados e a Tua proteção. É o que suplicamos e agradecemos em nome, pelos méritos do Senhor, o nosso Salvador, que morreu no Calvário, pagando a nossa culpa. Amém, amém. O nosso agradecimento a todas as pessoas que estão colaborando com as visualizações, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Esperem que vocês estejam gostando, né? E que a cada dia as coisas possam ir melhorando. Estamos tentando, né, fazer o melhor e pedindo a Deus que nos dê discernimento para que as coisas possam estar tudo certas, ok? Mas, mais uma vez, o nosso agradecimento, né? Agora gostaria a falar algo sobre as nossas convicções, quando dizemos que agradecemos a Deus pelos benefícios e o dom da vida que dá a cada um de nós todos os dias, mas sempre nas nossas orações nós pedimos a Deus que coloque em nós o espírito de gratidão, porque é algo que nós como humanos não gostamos de ser gratos às pessoas, nem a Deus nem às pessoas quando nos fazem algum favor, não? Então temos que pedir a Ele todos os dias que nos coloque em nós. Então quando nós agradecemos a Deus, o benefício é nosso, é Ele que coloca no nosso coração e a gente aceita, né? Agora também pode rejeitar, né? Porque Deus é um Deus de amor e Ele não força ninguém a amá-lo, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E agora outro comentário eu gostaria de falar sobre, vocês veem aí o logo dos 3 anjos do Apocalipse 14, segundo o que nos dá a Bíblia a entender, que isso é a mensagem mais solene confiada a mortais, que é a mensagem dos 3 anjos do Apocalipse 14, verso de 6 até 12, não? E é o último convite, segundo as entendidas Escrituras, é o último convite à humanidade antes da volta do Senhor Jesus. E infelizmente hoje as igrejas havia algumas que até tinham como logo os 3 anjos e hoje não tem mais, não? E a gente vê que as coisas, eu não sei por qual é esse motivo, mas sabe, mas a gente vê que a segundo anjo do Apocalipse 14 coloca todas as religiões numa situação que todas beberam do vinho da prostituição de Babilônia, quer dizer que
que é confusão, quer dizer, doutrina adulterada, né? Todas. Não diz que é uma só que é verdadeira e o resto tudo é falso. Diz todos o segundo anjo. Eu não sei se é por causa disso, tem outros, pode ser por outros motivos, que também interessa às organizações religiosas. E então lamentamos isso, que a gente que não tem nada, nem é teólogo, tem que colocar aí os três anjos aí como logo para que as pessoas conheçam o que está passando. Muita gente não sabe, não? E é triste. Eu estava vendo ainda esta semana, há 2 dias atrás, ou 3, uma mensagem numa igreja que tem 3.000 membros, e estavam batizando como se fosse um sacramento, o batismo. Sei que algumas igrejas têm isso, o batismo com sacramento, mas de acordo com a Bíblia e as nossas convicções, o batismo é uma declaração pública que você aceitou Jesus como Salvador. Para perdão dos pecados não é o batismo, é você reconhece que é um pecador, que está fazendo coisas erradas, levanta os olhos ao céu e pede Deus perdão a Deus. E se você está fazendo isso, se nós estamos fazendo isso de coração, Deus perdoa os nossos pecados e somos aceitos como filhos. Mas é entre nós e Deus, e o nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós no Calvário. E então, depois o batismo é uma declaração pública que você é um cristão. Mas o importante mesmo não é o batismo, é o relacionamento, você ser perdoado por Deus e aceitar que você está, nós aceitarmos que somos pecadores e que Ele nos aceita como filhos seus. Ok? É esse o momento. É que isso já tenho falado aqui para vocês, que você, se não está gostando do programa, acha que tem lógica, que tem credibilidade, as nossas considerações, levanta os olhos. Mas eu vi uma pessoa falar isso há pouco tempo, mais ou menos como eu falo, um pouquinho diferente, e ele tem 32 anos de ministério. Infelizmente, o senhor é uma pessoa que eu gosto até de ouvir as pregações dele, ok? Uma pessoa com um grande discernimento. Andaram aí botando, né, que ele até, falando mal desse senhor, que ele ficou com um problema tão preocupado que ele até teve uma depressão, né? Está agora fora do trabalho, do ministério, por alguns meses, porque foi ofendido por pessoas que querem visualizações. É uma coisa que nós nunca pedimos, visualizações. As visualizações aparecem ali, acho que é 120 ou 130, que já estivemos estas 5 semanas, não? Mas nem o like, né, que é o dedo, levantar o dedo. Eu peço às pessoas, cada um se sente, ouve o programa, é o principal, ouvir o programa. Mas nós não temos interesse nenhum financeiro atrás disso. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas que fazem programas aí na internet é para ter visualizações, que vivem só disso. Eu sei muitas pessoas que vivem só disso. E, infelizmente, depois andam fazendo coisa fora das normas do cristianismo só para ganhar o dinheiro, não é? Mas que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós, irmãos, e vamos às nossas considerações de hoje. Eu era para falar de outro assunto também, mas resolvi deixar para outra vez, ok? Vamos falar então, as nossas considerações de hoje é sobre a parábola do juiz iníquo, que se encontra em Lucas 18, de 1 a 8. Uma parábola muito bonita que Cristo ensinou para os seus discípulos, não? E então é o seguinte, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia também naquela cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava mal algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu já não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me, né? Então disse Jesus: Senhor, considera considera este juiz iníquo. É o nosso Salvador falando. Não fará Deus a justiça aos seus escolhidos, que eles clamam dia e noite, embora pareça demora em defendê-los. Vou repetir novamente. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos
que depressa fará justiça. Amém. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É isso, né? Cristo já está falando dos nossos tempos, né? Agora para 2000 anos, quando ele vier, e o que nós vemos aí, as pessoas, é tudo com os interesses, cada um com os seus interesses, sem fé, com falta de fé, e é o que está já acontecendo na nossa. As igrejas andam aí, eu estava vendo aí, e aqui dizem que na Europa também assim, as igrejas já é quase só para fazer casamentos e para mostrar a arquitetura aos turistas, não é? Infelizmente, não é? E aqui já está acontecendo, muitas igrejas fechando, não? Aqui nos States há igrejas que só têm as pessoas de idade, conheço umas poucas aqui na nossa cidade, e que em pouco tempo, um senhor ali que eu conheço, uma igreja por 350 membros, me disse a mim, Joe, eu acho que a gente daqui a uns 6 meses vai fechar a igreja, porque 90% das entradas da igreja são 11 pessoas que dão, e eu vi, por jeito que vi, só tem 25 a 30 pessoas, e é uma igreja para 350 pessoas. Ele diz, a gente só aqui de energia elétrica, para ter o ar-condicionado e todas as geladeiras, aqui tudo que precisa, é $100.500 por mês, só para a energia elétrica, já viu? Então a gente vê, e as pessoas não estão mais tendo fé, estão perdendo a fé, os pais continuam, mas os filhos já não vão às igrejas, né? Nem confiam mais em Deus, que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Então vamos a continuar as nossas considerações. Nesta passagem, Jesus conta a parábola de um juiz iníquo. A partir dessa passagem, vamos destacar 3 pontos importantíssimos que devemos levar para a vida toda. Primeiro ponto, a persistência. O facto daquele juiz não ser temente a Deus não impediu aquela viúva de pedir a sua causa, persistir na sua causa. Ela era perseverante e tinha a consciência de que aquela era a sua única opção. Muitas vezes, mesmo tendo alternativa, nós desanimamos. Não devemos desistir do milagre. Sigamos em frente, caminhemos com fé no Salvador. Amém. Não? Segundo ponto, oração incessante. O Senhor Jesus nos ensina que aquela viúva todos os dias batia à porta daquele juiz em busca de uma solução para os seus problemas. Devemos ser como ela. Mateus 7:7, na parábola no Sermão do Monte, Cristo disse o seguinte: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém, não? Então, e o terceiro ponto? Mesmo que pareça distante, Deus fará justiça aos seus, não? Então é o seguinte, depois de ouvir tantas vezes o clamor daquela viúva, o juiz decidiu julgar sua causa. Assim que acontece conosco, conforme está escrito em Salmos 116:13, vamos encher o nosso cálice e a justiça do Senhor virá. Não devemos deixar que o inimigo nos roubar o tempo de espera. Não deixemos que ele mate a fé que há em nosso coração. Amém. No Salmo 40, verso 1, o rei Davi diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Salmo 41, verso 1. Esperei, diz o Salmo de Davi, não? Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Por isso, não? Então, quando clamamos com socorro, devemos ter a mesma fé que Davi teve, não? Deus faz justiça aos seus, porque é misericordioso. Amém. Renovemos no Senhor e confiemos, porque a sua esperança nele jamais será frustrada. Amém. Por isso, não? Então, o seguinte aqui que diz aqui novamente, aqui Deus fará a justiça aos seus, porque é misericordioso. Amém. Né? Então gostaria, para terminar essas nossas considerações, ler aqui algo mais que se encontra em Mateus 7, 9, 10 e 11, que é no Sermão do Monte. Já estava quase terminando o Sermão do Monte.
E a mensagem do Sermão do Monte, no capítulo 7, né, só tem 29 versos, não? E então diz o seguinte, diz aqui o nosso Salvador falou assim para a multidão e para os discípulos, ou qualquer que dentre vós, qualquer dentre vós é homem que seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Com o verso 10, que é o verso 11, que é o mais importante, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, né? Então vou ler mais uma vez. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, né? É isso. Vamos ter fé e pedir, porque se nós aqui, o que o nosso Salvador está falando é que se as pessoas que são más sabem fazer boas coisas, muito mais o nosso Papai do céu que está no céu, que é misericordioso com nós outros, não é? Amém, por isso. E agora no verso 11, que já lemos, eu tenho aqui algo que diz que é uma das passagens mais conhecidas e citadas pelos cristãos em todo o mundo. Nela, Jesus fala sobre a generosidade do Pai Celestial, que é capaz de dar coisas boas aos seus filhos, mesmo que àqueles que são maus. Quer dizer, então, Deus pode abençoar até as pessoas que são maus, não é? Quando lhe pedem, não? É interessante, não é? Esta mensagem de amor e compaixão tem sido fonte de conforto e esperança para muitas pessoas ao longo dos séculos. Mas Jesus sabia que muitos tinham dúvidas sobre a generosidade de Deus e, por serem pecadores, não mereciam receber coisas boas do Pai Celestial. Foi então que Jesus usou uma analogia para explicar que mesmo os pais terrenos sejam imperfeitos, eles ainda são capazes de dar coisas boas aos seus filhos, não é? Amém por isso, não é? E se os pais terrenos são capazes disso, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito em tudo. Amém? Foi isso que Cristo falou no Sermão do Monte, já estava terminando, não? O Sermão do Monte. Então, mais uma vez, se pois os terrenos são capazes disso, quer dizer, fazer coisas boas, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito em tudo. Amém? Por isso, não? Então, vemos, irmãos, que temos que ter fé e que Deus, se nós às vezes não recebemos aquilo que queremos, é porque não pedimos, ou no nosso coração pedimos só, se der certo, não temos fé, não é? Então vemos que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e Ele nos ama. Ele nos ama. No verso, o que Cristo falou no Sermão do Monte, que dando normas de conduta para os líderes religiosos, que eram os 12 apóstolos, e também para a multidão, diz que tinha uma multidão. E então vemos aqui o seguinte, nunca ninguém tinha falado isso para eles, não? Até os judeus, quando uma pessoa nascia com defeito, era como perguntavam para Jesus, não? Que há pessoas que nascem com problemas físicos, infelizmente, e perguntaram se aquilo era culpa do pai, quer dizer, que já acreditavam até quando a pessoa nascia, se é porque o pai ou a mãe ou os avós tinham sido maus, que estavam, o neto ou o filho estava pagando. Viu como era a mentalidade retrógrada daquelas pessoas, não? Que não entendiam. E então Cristo falou de uma maneira, sabe o que é que vocês se leram no verso 7, que já no fim só tem 29, não? No capítulo 7 só tem 29 versos. No verso 28, o que diz, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Nunca tinha ouvido falar algo assim. Porque hoje as coisas, isso como eu falei para vocês aqui quando foi o início, um senhor que falou, olhar para cima, eu posso falar, que é para olhar para cima, aceitar Cristo o Salvador. E o que eu disser, vocês podem me chamar, isso não está nada escrito, ou isso não é assim, aí está certo, que a pessoa pode reclamar, mas as pessoas que são
como é esse senhor que eu falei a vocês, tem 32 anos de ministério e está com um problema gravemente mental por causa disso, não é? Foi ofendido, não é? Porque as organizações não querem que você diga, olha para cima e aceita Cristo como Salvador, porque então você tira a organização do meio, como intercessor. Quando de hoje, Cristo não precisa mais, antigamente tinha o sacerdote, que era o intercessor entre o povo e o nosso Salvador. Agora, Cristo veio, pagou a nossa culpa e hoje não precisa mais de intercessor. Ele é o nosso intercessor e é nosso Salvador. Amém por isso. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, que é o nosso desejo, a nossa oração. Gostaria de terminar com uma bênção sacerdotal do tempo dos patriarcas. Só que eu vou fazer aqui o seguinte, explicar o seguinte. Eu mudei algumas palavras, poucas, 2 ou 3 palavras, onde diz tu, eu coloquei internautas, porque isto era a bênção sacerdotal que os sacerdotes davam aos filhos de Israel, às famílias e às tribos de Israel, para que tivessem sucesso. E então o sucesso dessas tribos dependia da bênção sacerdotal do sacerdote que dava. Como eu não sou do tempo dos patriarcas, como a gente não é patriarca mais nem é sacerdote, então eu alterei algumas palavras, que é vocês não pensar, quem conhece bem o Números 6, 24 a 26, que é conhecido muitos evangélicos, até de católicos, não é? Todo o mundo quando lê, sabe o que é que está, o que a mente fica guardando na mente essas mensagens bonitas, não é? Que nós aprendemos na Bíblia. E o que acontece? Podem dizer, José está trocando as coisas, então vou ler com algumas palavras alteradas, não é muitas, é 2 ou 3 palavras, não é? Então vamos ler a bênção sacerdotal, que vai como oração, como se fosse, terminamos com uma oração. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nossos internautas e tenha misericórdia de todos nós. O Senhor levante o seu rosto sobre nós e nossos internautas e o seu rosto e nos dê a paz. Amém, amém. As nossas saudações finais. Obrigado pela colaboração que vocês têm dado. Esperamos daqui mais 3 ou 4 semanas possamos estar aqui com mais uma mensagem, se Deus nos permitir, se tivermos vida e saúde, né? E esperamos que vocês gostem e podem fazer, como eu sempre digo, podem fazer suas considerações comentando aí, mas se querem que seja em privado, também podem mandar por um e-mail, né? O nosso e-mail que nós sempre mencionamos, e é isso, né? Mas mais uma vez, que Deus possa abençoar cada um de vocês e de nós também, que a bênção que nós pedimos para os outros também, que somos, também é para nós, não é? E que Deus possa, a cada dia, a nossa vida sentir mais perto dele e que possamos sentir a sua proteção divina nas nossas vidas, é o nosso desejo, a nossa oração. Amém por isso.